da causa do Senhor há longos anos, está aqui hoje acompanhado da sua esposa, irmã Glaucia. Irmã Glaucia, fica de pé para nossos irmãos poderem conhecê-la. Amém. Ele é pastor da Igreja Fé para Todos, ali em Del Castilho, e ele vai, a partir de agora, nos conduzir e trazer a palavra que o Senhor colocou no seu coração. O Senhor está em casa, né? E com certeza vai falar ao nosso coração. Vamos orar mais uma vez, abençoando a vida do Senhor, servo do Senhor. Pai, louvamos o teu nome pela vida do pastor Valmir. Nos alegramos por tê-lo aqui entre nós essa noite, Pai. Fala ao nosso coração pela sua boca, revela à tua igreja a tua vontade, usa o teu servo, Pai. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam no coração de todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao pastor Benoni pelo privilégio que me dá de estar aqui. Eu moro na Tijuca, passo na porta aí sempre, e eu dizia, um dia eu vou entrar nessa igreja e Deus vai me dar a oportunidade de trazer a palavra. Eu conheço o pastor Benoni, assim como também o pastor Neander, essa família, já há algum tempo, já há alguns anos que eu conheço, e eu louvo a Deus por essa relação, que para mim é muito edificante, muito enriquecedora. Glória a Deus por isso. E glória a Deus, pastor Benoni, por estar aqui esta noite, para compartilharmos a palavra do Senhor. Meus irmãos, só para dizer algumas coisas, Deus me tem dado o privilégio de viajar, e neste momento eu sou um pastor em período sabático. Eu tenho a minha igreja lá em Del Castilho, onde eu sou pastor presidente, mas o vice-presidente que é o pastor dirigente agora. Eu estou em período sabático, atuando em outras áreas, em outros lugares onde Deus está colocando. Isso é uma dessas raridades que ocorre na vida de um pastor. Eu, ano passado, completei 50 anos no ministério, e aí eu acho isso um presente de Deus para eu poder viajar. Eu fui missionário na África do Sul 2 anos e meio, e eu tenho missões no sangue. Então, meu pai foi um velho pastor pentecostal, já falecido, e que trabalhou por esses Brasis afora aí. O meu pai nunca foi ao exterior, mas desbravou aí em várias áreas, em vários locais do Brasil, e assim a gente tem procurado servir ao Senhor da melhor maneira possível, né? Então eu estou nesse momento assim, num período que alguns pensam que é para descansar. Descansar coisa nenhuma. Estou trabalhando mais do que nunca, né? Glória a Deus. Então a gente tem contatos ali na Europa, alguns países ali, né? E estamos servindo de ponte para também alcançar o território africano, aquela parte norte da África, né? Quero aproveitar para fazer um pedido de oração. Os irmãos não se esqueçam que os islâmicos estão entrando no Brasil, como estão entrando na Europa, e essa gente precisa de ser evangelizada, né? Precisa ser evangelizada, e há meios de se abordar um islâmico, mesmo através do Alcorão, que eles não aceitam a Bíblia, mas a Bíblia deles é o Alcorão. Então há uma maneira de se alcançar, porque na verdade o Maomé tirou ideias do cristianismo e do judaísmo, e dessa forma criou o Alcorão e enfim, por meio das escrituras sagradas dos islâmicos, é possível nós falarmos de Jesus e muita gente se converter. Então, palavras iniciais que eu queria dizer neste momento. Mas sabe, meus irmãos, sobre a mensagem que Deus colocou no meu coração, acontece o seguinte: eu sou uma pessoa, conforme todos aqui somos pessoas bem informadas. Então a gente lê jornal, revista, acompanha o noticiário pela televisão, a gente, inclusive pela internet, até pelo celular, a gente tem computador em casa, então mandam 1000 mensagens, a gente recebe bênçãos pela internet, mas também vem muito lixo
pelo meio, então a gente separa as coisas e eu me considero uma pessoa relativamente bem informada. E como os irmãos então sabem, da mesma forma como o Senhor Jesus está operando na igreja, abençoando a igreja, o inimigo também está trabalhando, né? E eu cheguei àquela conclusão óbvia. A mensagem para os pecadores é Jesus que salva, que liberta, que cura, que transforma. Para os pecadores. Para o povo de Deus, a mensagem é santificação. O Senhor Jesus está às portas e só vai subir naquele dia. Pastor Benoni, nós cremos todos aqui no arrebatamento da igreja. Então, só vai subir quem preencher os requisitos. Então, a mensagem que Deus colocou no meu coração vai nesse rumo aí. Eu queria tocar num ponto aqui, queria pedir a permissão dos teólogos aqui presentes, pessoal que fez teologia. Eu vou usar um termo aqui que eu não sei se é muito bem considerado dessa forma, mas eu cheguei a essa conclusão. O título dessa mensagem é Os Atributos dos Crentes. Os atributos dos crentes. O que são atributos? Sabemos, né? Atributos são qualidades intrínsecas. É aquilo que define a natureza das pessoas. São os atributos. Aquilo que uma pessoa é. Isso são os seus atributos. Então, o nosso Deus, ele tem atributos, né? Nós sabemos. A gente estuda em teologia, Deus é eterno, Deus é santo, Deus é justo, Deus é espírito, Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Estas são peculiaridades de Deus. São coisas pelas quais nós sabemos que Deus, o nosso Deus é uma pessoa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses. São três pessoas distintas e um só Deus verdadeiro. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E nós sabemos sobre a personalidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo através dos atributos. Então, Deus é eterno. Aliás, ele não é só eterno, ele é o Pai da eternidade. Ele que criou essa coisa de eternidade. Deus não tem princípio nem terá fim, né? Então ele é eterno. Essa é uma característica de Deus. Por exemplo, Deus é santo. Deus é separado da maldade. Deus não se mistura com o mal. Ele é santo por natureza. Então isso é um dos atributos de Deus. Ele é justo. Deus não pratica injustiça de forma alguma. Bem, eu não quero falar dos atributos de Deus. Eu quero usar esse termo, atributos, para fazer uma pergunta. Nós podemos dizer que os crentes têm atributos? Podemos pensar que o povo de Deus, os crentes em Jesus Cristo, as pessoas lavadas pelo sangue do Senhor, que têm os seus nomes escritos no livro da vida, podemos pensar que os cristãos têm atributos? Eu queria que o meu irmão que está projetando o painel rodasse umas páginas ali para frente, porque agora eu vou mostrar, nós vimos aqui os atributos de Deus, estou perguntando se os crentes têm atributos. E eu cheguei à conclusão, eu particularmente, por isso que eu estou pedindo permissão aos teólogos, eu cheguei à conclusão que assim como Deus tem esses atributos, ele é eterno, ele é santo, ele é justo, ele é onipotente, onisciente, onipresente, são peculiaridades de Deus. Então eu cheguei à conclusão, inclusive a Bíblia ela é radical nesta questão. Então a Bíblia dá qualificativos aos crentes, ao povo de Deus. O que me faz concluir que os crentes também têm atributos. Nunca ouvi, pastor Benoni, uma mensagem com esse título, nem essa colocação. Mas se isto é bom,
eu quero humildemente dar uma contribuição à teologia evangélica. Vamos adotar esse nome, esse termo a partir de agora. Os crentes têm atributos. Assim como Deus é tudo aquilo que nós já vimos, né? Então os crentes têm qualidades que são intrínsecas dos crentes. Então eu queria começar a examinar aqui o que eu encontro na Bíblia sobre esses atributos de Deus. Então, dos crentes. O primeiro atributo que eu encontro sobre os crentes é que um crente tem que ser salvo. Quem pode dizer amém? Um crente tem que ser salvo. Se ele é crente, ele é salvo. Se ele é salvo, ele é crente. Se ele se diz crente, mas não é salvo, ainda não é crente. Então, vejamos o que a Bíblia diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, ser salvo é um atributo da pessoa que se chega a Deus. Eu quero insistir neste ponto, porque a salvação exige uma experiência, a salvação pede que a pessoa se arrependa dos seus pecados. E eu ouvi há pouco que a igreja tem grupos de células funcionando. Então me lembro que numa dessas células, há uns anos atrás, numa igreja onde eu estive, um grupo mais ou menos de uns 15 homens, eles tinham a reunião do grupo, que é como uma célula, e o tema foi exatamente o arrependimento. Foram estudar sobre arrependimento. O que é arrependimento? Como é que se arrepende? O que é que acontece como resultado do arrependimento, etc, etc. E depois de passar ali umas 3, 4 semanas estudando sobre arrependimento, eles chegaram à conclusão que nenhum deles, a não ser 2, desse grupo de 15, 13 não tinham tido uma experiência de arrependimento. Obviamente, quem não tem uma experiência de arrependimento não é salvo. Eu quero deixar muito claramente, fortemente declarado perante os meus irmãos. Todos nós, crentes em Jesus, de uma forma ou de outra, temos que passar por uma experiência de arrependimento. Um rapaz amigo meu, que é de uma igreja, ele é empresário lá na Barra, tem fábricas e tal, ele disse para mim assim: pastor, eu vou me arrepender de quê? Eu sou gente boa, eu nasci de uma boa família, estou pensando aqui, o pastor prega, arrependei-vos, que Jesus disse, eu fico pensando, de que eu vou me arrepender? Eu disse, querido, olha, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Você que está ouvindo aqui, você é membro da igreja e não teve uma experiência de arrependimento, como é possível uma coisa dessa? Você tem certeza da sua salvação? Ele disse, bom, eu tenho. Agora você me botou em dúvida. Pois é. Ele disse, exatamente. Exatamente. Olha, querido, faça como eu fiz. E eu quero aqui dar rapidamente o meu testemunho. Eu sou filho de pastor, eu nasci na igreja, eu me criei na escola dominical, meu pai se converteu quando eu tinha 1 ano e meio de idade. Fui criado na igreja, tudo, as crianças daqui, tudo isso aqui. Eu recitei poesias da Rosalie Appleby. O nosso material de festa de Natal era todo batista. Eu sou pentecostal de berço, mas o nosso material todo era batista. Eu tenho grandes amigos batistas. Eu estou em casa, meus irmãos.
a igreja, a denominação para mim, hoje, eu já superei problema de denominação. Eu sou crente, vou para o céu, nós pertenço ao reino de Deus e nós somos irmãos. Nós somos todos irmãos. Glória a Deus. Pois é, mas eu tive a minha experiência de arrependimento. Como? Justamente, olha só, depois de homem feito, eu me criei na igreja, eu liderava jovens na igreja, eu pregava ao ar livre, aqui em Copacabana, na Praça Cardeal Arco Verde. A gente tinha um grupo que ia lá, na Praça Nossa Senhora da Paz, lá em Ipanema. A gente ia pregar na rua, um grupo de jovens e tal. Então, quando eu fui para o Instituto Bíblico, é que de repente nós fomos estudar a carta aos Romanos, e eu fui entender o ensino de Paulo sobre a salvação, aí me bateu a dúvida. Porque eu via irmãos se levantarem, e aquela história, meus irmãos, eu era um bêbado, caído da sarjeta, chegava em casa, batia na minha mulher e tal, eu era um pecador terrível. Um dia eu aceitei Jesus e a minha vida se transformou. Aí eu me perguntei, caramba, eu sou crente, vou ter que me desviar, vou ter que beber cachaça, me embriagar, bater na mulher e tal, e aí me arrepender, porque eu não tinha de que me arrepender. Eu digo, eu nasci na igreja, de que eu vou me arrepender? Aí o meu professor lá disse, olha, pergunta ao Espírito Santo. Aí eu comecei a orar e o Espírito Santo me revelou umas coisas. Olha, você é vaidoso, você é orgulhoso, você é metido a uma porção de coisas, você tem que se arrepender de tudo, isso é pecado, né? Você mente. Digo, eu minto mesmo, aquelas mentiras brancas, eu fui descobrir que eu mentia. E outras coisas mais, né? O Espírito Santo foi me mostrando, eu digo, Senhor Jesus, eu me arrependo, salva minha alma, tem misericórdia de mim, pecador, escreve o meu nome no livro da vida. Eu, depois de homem, no Instituto Bíblico, foi que eu tive a minha experiência de salvação. Meus irmãos, encerrando esse tópico, porque tem outros, eu vou lhes mostrar, se for possível, 7 atributos dos crentes. O primeiro é a salvação. Somos salvos. Aqui diz o apóstolo Paulo, isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem pode dizer amém? Quem aqui esta noite não tem uma experiência de salvação, procure essa experiência. Hoje à noite você pode ter. Hoje à noite o Espírito Santo pode falar ao teu coração. Hoje à noite você pode levantar a sua mão, fazer a sua decisão, aceitar Jesus e se tornar uma pessoa transformada. Não como aqueles irmãos que estavam na igreja, gente boa, pastor Benoni, dizimistas, gente boa, cantando louvor e tal, e lá no grupo disseram, não, eu não sei o que é arrependimento. Eu acho aquela história, na igreja a gente prega tanta coisa, as pessoas se aproximam da igreja e não têm uma experiência com Deus verdadeira. Gostam de tudo, os hinos, o ambiente, pedir oração, é muito bom. Deus ouve as orações de qualquer um, Ele ouve, Ele é misericordioso, mas cadê a experiência básica da salvação? Cadê o arrependimento? Cadê a confissão de pecados? Cadê os resultados da salvação? Então, meus queridos irmãos, essa é a primeira característica de um servo de Deus, de um crente, é que ele é, antes de mais nada, e principalmente, ele é salvo. Diga, por favor, diga salvo. Salvo pela graça. Salvo pela fé. Glória a Deus. Pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Amém? Agora vamos ao segundo atributo. Depois de salvo, nós somos chamados para ser santos. Amém? Olha só. Eu quero ler primeiro ali Romanos 1:7. Romanos 1:7. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Romanos 1:7.
A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Chamados para ser santos. Meus irmãos, minhas irmãs, a santidade dos crentes não é uma opção. Você vai dizer, aquele irmão ali é um irmão consagrado, aquela irmã é uma senhora de oração, então ela é uma santa, aquele irmão é um santo. Não. Todos nós somos chamados para ser santos. Veja aqui 1 Coríntios, que a mesma coisa, Paulo diz a mesma coisa aqui, 1 Coríntios 1, 2. Ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Não preciso dizer mais nada. Nós fomos convocados, tirados do reino das trevas, colocados no reino de Deus, passamos pela experiência da salvação, não para parar aí. Não, eu sou salvo, meu nome está escrito no livro da vida, já sou salvo. Não. Irmão, irmã, você e eu temos uma caminhada. E essa caminhada é trilhada, ou ela é mesclada, ou ela é permeada pela santificação. Nós temos que buscar a santidade depois de salvos. Olha o que diz aqui o apóstolo, então, em Hebreus 12, 14. Isso aqui é uma exigência tremenda. Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem um texto lá em Tessalonicenses que Paulo diz que a santificação, ela começa no espírito, ela vai para a alma e depois vai para o corpo. Quer dizer, a santificação é o burilamento do nosso caráter em Cristo. Estou falando isso porque eu sou criado no meio pentecostal e sou do tempo que havia certas exigências legalistas que não tinham muito a ver com santidade. É porque os pastores daquele tempo achavam que a vaidade, e coitada das mulheres, principalmente das mulheres, se traduzia em moda e cabelo curto, e pintura, e joias, essa coisa. Então os pentecostais traçaram lá umas regras de santidade que hoje a gente sabe que são mero legalismo. Então a santidade não é bem uma santidade de aparência. Até pelo contrário, eu dizia, irmã, uma daquelas assembleianas, com aquele traje típico dos antigamente, eu dizia, irmã, cuidado que você pode ser orgulhosa da sua humildade, orgulhosa da sua aparência. Alegar, não, eu me visto assim, eu me apresento assim, então eu sou uma santa. Não, santidade não é isso. Porque essa mesma mulher que se veste dessa forma, ela fala mal dos outros, ela no trabalho dela, ela tira coisas que não deve tirar, né? Não tem o caráter trabalhado pelo Espírito Santo. Então, santidade, meu irmão, minha irmã, é você, depois de salvo, você diz, Espírito, enche a minha vida. Espírito, burila o meu coração. A gente tem corinhos de santidade que a gente canta e nem presta atenção. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Quer dizer, a gente não presta atenção. E tem corinhos também que falam sobre quebrantamento, né? Quebrantamento. Senhor, eu renuncio a minha vida. A gente vai cantar um daqui a pouco. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. E eu agora vou me permitir, pastor Benoni, uma mudança de letra, porque essa letra diz assim, nada encontrarás de bom. Eu vou dizer nada não, o que há? O Senhor encontra coisa de bom em mim. Eu não sei quem é o autor dessa letra, eu, em oração, pedi permissão a ele, e
e fiz uma troca. Eu digo assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nem tudo encontrarás de bom, nem tudo. Mas um desejo eu tenho, de ir para frente, de ser transformado, de seguir o caminho da santidade. A gente vai cantar isso daqui a pouquinho, e me permita, pastor Benoni, uma ligeira alteração por hoje. Depois cante como quiser. Glória a Deus. Pois é. Meus irmãos, é isso. Olha, o crente tem que ser santo. É um atributo. Assim como Deus é eterno, é isso que eu quero que os irmãos façam um paralelo. Assim como é peculiaridade de Deus ser santo, eterno, justo, onisciente, onipresente, onipotente. Isso são coisas peculiares a Deus. Aos crentes, as peculiaridades, os atributos é ser salvo. Ele tem que ser salvo. Segundo, ele tem que ser santo. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Está escrito aqui. Então que Deus nos ajude, porque eu me incluo. Eu não estou aqui dando lições. Estou apenas usando a oportunidade para falar a palavra. Então a palavra diz que nós temos que buscar a santidade. Irmão, irmã, cuidado com a sua televisão. A televisão é uma bênção, mas pode ser também uma maldição dentro de casa. Cuidado com a internet. Internet é uma bênção para as nossas comunicações. Mas internet pode ser uma desgraça numa família. Né? Cuidado com tudo, cuidado com jornal, com revista, com tudo. Cuidado com os seus colegas, com as suas amizades, os lugares onde você vai. Cuidado com tudo. E peça ao Espírito Santo que ele seja o árbitro, né? o guia. Quem me ordenou ao ministério foi o bispo Roberto Macalister, da Igreja de Nova Vida. Eu fui ordenado em 11 de julho de 1965. Né? Então, ano passado, fiz 50 anos. Aí o Roberto tinha o hábito de dizer o seguinte: olha, aqui na nossa igreja, nós não temos fiscais. Porque no meio pentecostal, antigamente, não hoje, mas antigamente, havia fiscais lá, diáconos e presbíteros, olhando todo mundo, para ver se está todo mundo na linha, naquele legalismo, né? Aí ele dizia: nós não temos fiscais na igreja. O fiscal aqui é o Espírito Santo. Irmão e irmã, se você fizer uma coisa fora do certo, o Espírito Santo não te deixa dormir. Se você é uma pessoa de Deus, uma pessoa salva, e você deu uma escorregadinha, o Espírito Santo te incomoda. Ele não vai te deixar ficar em paz. Até que você confesse, você se conserte, você organize a sua vida. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Então nós temos, portanto, que ser salvos e temos que ser santos. E agora vamos passar para o terceiro atributo dos crentes. Uma vez salvos e uma vez santos, nós temos que ser servos. Servos. O que é servo? Mais uma vez vou pedir permissão aos teólogos para uma extravagância aqui. A definição teológica da palavra servo é servo. O que é um servo? É um servo, é quem serve. Pronto. Então, olha o que diz aqui a palavra sobre isso. João capítulo 13. João capítulo 13, versículos de 12 em diante. João 13, de 12 em diante. Aqui é o Senhor Jesus lavando os pés aos discípulos e dando para nós uma lição de humildade. Jesus não queria necessariamente criar um ritual de lava-pés, de jeito nenhum. O que ele quis foi dar uma lição. Então diz aqui o texto: depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior
do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, até aqui. Jesus acrescenta: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então, o Senhor está mandando que nós lavemos os pés uns aos outros. Agora, isto é figurado, que nós sirvamos uns aos outros. Você conhece uma figura cômica, né? Eu acho que era um gordo baixo e um magro alto. Eu acho que eles são franceses, as duas caricaturas. Eu sei que um ficava fazendo assim: por favor, o senhor aqui. Aí ele dizia: não, o senhor, por favor, o senhor, não, o senhor, faz favor, o senhor pode passar. Não, o senhor é que vai passar, por favor. Quer dizer, um ficava falando para o outro, para ceder a vez para o outro. Então, isso é uma ilustração um pouco pobre do que seria servir. Servir é servir o irmão. Dar a vez ao outro. Então a Bíblia usa expressões muito interessantes. Paulo diz, numa das cartas, que nós temos que considerar os outros superiores a nós mesmos. Né? Nós temos que estar prontos para levar as cargas uns dos outros. Nós temos que estar prontos para todo e qualquer serviço, seja no campo espiritual, seja no campo físico. É muito bonito uma igreja fazer aniversário, então lá eu já vi igrejas de pessoas ricas e as senhoras, as madames, com a vassoura na mão, limpando a igreja. Eu ouvi que, pelo menos naquela época, o chefe de portaria da igreja do pastor Paul Yan-Chou, lá em Seul, na Coreia, era o prefeito da cidade. O prefeito era chefe de portaria, estava lá na recepção, comandando a recepção, recebendo as pessoas. O prefeito de Seul. Então, assim, quanto maior a pessoa, quanto mais importante for a pessoa, mais obrigação tem que se humilhar. Porque diz a Bíblia que quem se humilha é exaltado. Então nós temos que ser servos. Eu creio que nesta altura, os irmãos aqui têm maturidade suficiente para avaliarem o que quer dizer servir. Há inúmeras áreas de serviço. E quando a gente serve, não podemos nos orgulhar daquilo que fazemos. Porque eu mesmo estou prestando um serviço aqui. E eu tenho que servir com humildade. Quem canta aqui na frente, quem toca, está servindo o Senhor, mas sem presunção, sem vaidade, sem nenhum espírito de exibicionismo. Estamos servindo ao Senhor humildemente aqui na frente, e que o Senhor tenha misericórdia e aceite o nosso trabalho. Amém, meus irmãos? E vamos aqui a gente poderia ficar trocando ideias sobre como servir ao Senhor. O fato é que o terceiro atributo que eu encontrei, que é uma obrigação do crente, que é uma característica fundamental do crente, portanto, um atributo do crente é ser um servo. Se você encontrar uma pessoa salva, e que até está buscando a santidade, e que não quer servir, porque acontece. A gente às vezes encontra na igreja pessoas que são serviçais por natureza. Então, estão sempre prontas e tal. Já outros fogem, escapam, não estão disponíveis nunca. Né? Então, o Senhor nos leva a entender que servir a Ele é uma das características dos crentes. Eu conheço, graças a Deus, pessoas que buscaram seguir a Bíblia quase que ao pé da letra. O pastor Juan Carlos Ortiz, eu vou falar de um outro assunto, mas só para exemplificar. A Bíblia diz assim: em tudo dai graças. Né? Aí o Juan Carlos Ortiz, ele pregava: irmãos, vamos agradecer, vamos dar graças ao Senhor pelo frio. Vamos dar graças ao Senhor pelo calor. Aí, só que o Ortiz, para poder
pastor Ortiz, para poder exortar, encorajar os irmãos, ele tinha que dar o exemplo. Aí ele então, o que é que ele fez? Ele foi para a Patagônia, ele é argentino. Ele foi para a Patagônia passar frio lá e dizer, Senhor, faz um frio, Senhor, glória ao teu nome por esse frio e tal, tal. Numa outra vez, ele foi ao deserto do Chaco. O Chaco é quente, 40, 50 graus. Foi para lá para passar calor, para sofrer calor, para dar graças ao Senhor pelo calor. Então eu vou dar uma sugestão aqui, irmão, estamos falando de serviço. Imagina um serviço aqui na igreja, chega com o pastor Benoni e diz, pastor Benoni, eu quero servir, quero fazer alguma coisa aqui, eu nunca fiz nada, eu quero fazer alguma coisa. Eu quero ser servo, eu quero servir em alguma coisa aqui. Amém? Olha, eu quero que vocês se lembrem de mim, não de mim, da mensagem. Porque nós estamos aqui tocando nos atributos dos crentes. Irmãos, não estou inventando, está aqui na palavra. Aqui na palavra. Nós temos que ser salvos, nós temos que ser santos e temos que ser servos. Amém? Passemos para o outro atributo de Deus. Deus quer que nós sejamos adoradores. Você conhece esse texto? João, capítulo 4, vire para trás da sua Bíblia, as páginas. João, capítulo 4, versículos de 21 em diante. Jesus dizendo à mulher samaritana, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então é o seguinte, esse indivíduo que é salvo, que é santo e que também é servo, um dos serviços, ou diria eu até, o primeiro serviço na área espiritual é adoração, é ser um adorador. E agora, adoração é um tema para congresso. Teríamos que fazer um congresso de adoração para estudar todas as facetas, todos os detalhes do que é louvor e do que é adoração. Mas os irmãos aqui, eu percebi, é uma igreja que adora, né? Uma igreja que louva, glória a Deus por isso, mas eu quero encorajar algum recalcitrante aqui para você se envolver, porque sempre temos numa congregação uns irmãos que entram no espírito de adoração, no espírito de louvor, mas temos uns que ficam por ali e tal, pastor, eu não tenho voz e tal, está pensando que adorar e louvar é só ter voz, é só cantar. Não, mexa com a boca, adore com o seu espírito, com o seu coração, está lá e tal, você canta desentoado, canta mesmo desentoado, a maioria entoada você não vai atrapalhar não, canta desentoado mesmo, né? Deus está buscando adoradores, e é por isso que não se faz culto em lugar nenhum do mundo sem ter música. A adoração, ela é feita em silêncio, a adoração é feita sem música, mas a maior parte da adoração, principalmente quando o povo de Deus se reúne, é com música. Posso informar que, do que eu sei, o único lugar onde não estão podendo fazer culto com música é nos países islâmicos, que é terminantemente proibido. A nossa irmã missionária Luz, venezuelana, que trabalha no norte da África, os batismos são feitos de madrugada. O meu amigo pastor lá de Amsterdã vem àquele lugar para efetuar batismo, e os batismos são feitos 3 horas da madrugada. Meia-noite os irmãos começam a se reunir. Quando eu digo os irmãos, é 4, 5, porque não pode juntar muita gente para não chamar atenção.
É a igreja da janela 1040, igreja perseguida, igreja que eles servem ao Senhor secretamente. Então esse pessoal não pode cantar. Mas ainda assim eu vi lá um encontro que fizeram, que cantaram. Música linda, em árabe, as músicas lá muito bonitas. Mas nós aqui temos liberdade. Aleluia. Então, meus irmãos, acho que não precisa falar muito, os irmãos sabem o que é louvor, sabem o que é adoração. Talvez não saibam, o que muitos talvez não saibam, é que nós fomos chamados. Nós temos que ser adoradores por obrigação, não é por opção. Não é dizer, aquele irmão canta, aquele ali é músico. Não, 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 não. Nós somos adoradores por profissão de fé. Por profissão de fé. Glória a Deus. Entende, meus irmãos? Eu falo isso porque eu venho de uma igreja meio tradicional. A Assembleia de Deus é uma igreja que canta, aleluia, louvam e tal, mas nós tivemos uma revolução na adoração e no louvor, mundialmente, de 1970 para cá, 60, 70 para cá. Antes a gente não tinha essa liberdade de louvor que temos hoje na igreja. Que a gente vai sentindo os corinhos, vai passando de um para o outro, aí o povo entra no espírito de adoração. Porque você sabe de uma coisa? O Espírito Santo é sensível. Quando a gente diz assim, meus irmãos, vamos cantar o hino 72. Pam, 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 canta. Tá, tá, tá. Agora, vamos cantar o hino 155. Aí, quer dizer, tem um buraco aqui, um intervalo aqui. Aí todo mundo já saiu do espírito. Aí depois volta para o espírito no 178. Depois para de novo, vamos cantar o 17. E vai por aí. Quer dizer, graças a Deus que Deus aceita. Né? Graças à misericórdia de Deus, um louvor deficiente, mas bem intencionado, porque os irmãos dos antigamente, que a gente cantava do inário e tal, eram sinceros. E engraçado, eu canto de inário até hoje. Embora eu também tenha tido uma evolução na minha visão, entendimento sobre louvor, adoração e tal, como os irmãos têm aqui, né? Mas a gente ainda canta do inário. Aliás, pastor Benoni, vou lhe dizer, o pastor Samuel Doctorian, que é um veterano da obra de Deus, ele diz o seguinte, que nós não temos que desprezar os hinos. Essas músicas de louvor e adoração que a gente canta é só mesmo louvor. Quase não tem doutrina nenhuma. Eu vou orar pelos doentes, não tem um hino, um corinho sobre cura dos doentes. Não tem. Eu tenho que vir lá para o inário. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Não tem corinho nenhum falando de cura. Não tem corinho nenhum falando da segunda vinda de Jesus. Então o pastor Doctorian diz que os corinhos louvam a Deus. Amém. Os corinhos. Essa música nova aí, louvamos a Deus. Agora, os velhos hinos falam das doutrinas. E nós somos o povo de doutrina. Quem está comigo, diga amém. Somos um povo de doutrina, da palavra. Né? E quem dera, porque o grande problema é que essa juventude musical aí, os compositores aí, eles não têm muita informação bíblica e até às vezes alguns corinhos têm erros doutrinários, erros teológicos. Eu já fiz muita correção de letra de corinho por causa disso. Vem com erro doutrinário, às vezes até heresias. Tá? E já os velhos hinos não. Qualquer hino do cantor cristão está bom, da harpa cristã, dos salmos e hinos. Qualquer hino desse são bíblicos. Agora, tem muitos corinhos novos, bíblicos. Maravilhas, tem. Não estou aqui de forma alguma desfazendo. Só estou dizendo que nós temos que, nesse sentido, desenvolver um senso crítico construtivo para oferecer o melhor ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Pastor Benoni, o irmão me deixou à vontade aqui. Eu estou me sentindo em casa. Estou aqui mesmo com a corda toda. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, é assim. Atributos dos crentes. Pode repetir comigo? Salvos, santos, servos,
adoradores. Agora vamos entrar no próximo atributo. Estou começando a terminar. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. O quinto atributo. Intercessores. Você diz, não, quem vai interceder é o grupo de intercessão. É o grupo de oração que vai interceder. Errado. Todos nós somos chamados para ser intercessores. Deus está esperando alguém que fique na brecha. E todos nós somos chamados para ficar na brecha. Olha o que diz aqui a palavra. Ezequiel 22, 30. Ezequiel 22, 30. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Diz assim a palavra. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deixa eu explicar uma coisa para os meus irmãos. O ministério de intercessão começou da seguinte maneira. Um determinado povo pecava contra Deus. Aí Deus então mandava um profeta falar com esse povo. E esse povo não atendia. Aí Deus mandava outro profeta. E ficava assim, profeta, 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 alertando aquele povo. Só que o povo não atendia a palavra dos profetas. Aí Deus então estendia a mão para descer a mão em cima do povo, para castigar esse povo. Quando Deus estava descendo a mão para castigar o povo, ele ainda estava esperando que aparecesse alguém que dissesse, Senhor, espera um momento. Alguém que intercedesse por aquele povo. Só que muitas vezes ele estava estendendo a mão para castigar aquele povo e não aparecia um para interceder pelo povo. Deus propôs destruir Sodoma e Gomorra. E apareceu Abraão, que foi até onde pôde. Também pudera. Lá em Sodoma só havia mesmo o Ló, que as duas filhas também não tinham juízo, e a mulher dele olhou para trás. E, quer ver, tinha que ter... Então, Senhor, se tiver um justo, porque ele parece que foi até 5, ou até 10, uma coisa assim. Ele não chegou na intercessão de Abraão por Sodoma. Então, Deus está querendo intercessores. Olha, Deus tem bênçãos para o Brasil, mas de repente Deus também estende a sua mão porque fazem coisas no nosso país que não devem fazer e Deus não se agrada. E de repente, em vez de vir bênção, vem problema. E Deus está querendo que a igreja interceda. A igreja não pode fugir do ministério da intercessão. Ó, tem um caso aqui que Deus teve que perdoar sem ter intercessor nem nada. Deus desceu a mão. Ninguém intercedeu, aí Deus teve misericórdia e disse, puxa, não tem ninguém intercedendo, eu vou ter que perdoar mesmo. Aí Deus não fez o que ia fazer. Olha só aqui, é esse texto que nós encontramos em Isaías 59. Isaías 59 e versículo 16. Diz aqui o texto. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Quer dizer, Deus ia castigar, mas no último segundo, Deus não viu ninguém intercedendo. Aí Deus disse, bom, vou ter que perdoar. Mesmo sem ter ninguém intercedendo. Então, meus queridos irmãos, o assunto é realmente interessante e sério. Nós precisamos interceder pelo Brasil. Queridos, eu não preciso aqui fazer nenhuma apreciação na área política, mas nós sabemos que o Brasil está
passando por um momento difícil e nós temos que interceder pelo nosso país. Existe um encontro de pastores semanal que eu vou lá orar. É um encontro só para oração. E todas as vezes a gente ora pelo país. E nós combinamos o seguinte: ninguém aqui cita nomes, nem propriamente dito assim, a gente enfoca alguma coisa que represente uma crítica, uma censura da nossa parte, uma opinião da nossa parte. O máximo que a gente pode dizer é o seguinte: Senhor, estende a tua mão e afasta os maus políticos. E limpa o nosso governo, limpa o nosso país, limpa a comunidade política, você que pode dizer assim, limpa o nosso país. Afasta os maus políticos. Pronto, já está dito tudo. Aí deixa que Deus sabe quem são os maus políticos. E até, sabe aquela história dos anões do orçamento, que houve aí para trás? Nós estávamos intercedendo. Nós acreditamos que se outros estavam orando, aleluia, mas nós também estávamos orando. E nós acreditamos que foi a resposta das nossas orações e talvez de outros mais. Essa história tais anões do orçamento. Então, nós podemos orar pelo Brasil com santidade, orar de uma forma bonita, sem críticas nenhumas, nem a favor nem contra, mas pedindo que o Senhor proteja o nosso país. Nós podemos orar pela igreja evangélica. Uma das grandes dificuldades no nosso país, por razões que não vem ao caso aqui a gente analisar, é a dificuldade de cooperação. Os líderes das várias igrejas no Brasil têm dificuldade em colaborar uns com os outros. Nós não temos uma unidade, uma visão de reino. Há visão do reino e de unidade em muitos lugares, mas em muitos lugares não há. Então, esse é um assunto para a gente interceder também. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou por outra, na terra como é feita lá no céu. Então, que a tua vontade seja feita. Então, meus irmãos, intercessão é outro assunto para congresso de intercessão. Estudar esse assunto, tem livros e livros e livros escritos sobre intercessão e nós temos que aprender como é que se intercede. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora vou começar a me preparar para terminar. Faltam 2 atributos: salvos, santos, servos, adoradores, intercessores, e agora o 6º atributo: ministradores. Ministradores. O ministério que está se falando aqui é o espiritual. Vem alguém lá na porta, você descobre alguém que está doente e veio para pedir oração. O irmão, a irmã não precisa esperar trazer para o pastor, trazer aqui à frente para a igreja toda orar. Pode ser feito também, mas não necessariamente. Qualquer irmão, qualquer cristão, qualquer pessoa salva por Jesus, qualquer pessoa santa e que é serva, pode ministrar. Você pode orar pelas necessidades das pessoas. Deus nos chamou para o ministério. Eu quero só ungir esse comentário, lendo aqui 2 Coríntios 5,18. Vamos fazer essa leitura. 2 Coríntios 5,18. Olha o que diz aqui a palavra. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus.
Então, Deus nos tem dado ministério. Aqui está falando do Ministério da Reconciliação. Aliás, eu tenho uma observação muito curiosa. Você conhece esse pessoal do Herbalife? Do Herbalife, eles usam um botão aqui, dizendo assim, se você quer perder peso, fala comigo. Eu acho, pastor, que se a gente tem uma igreja de ministros, todo mundo consciente do seu ministério, né? Então vamos ter um botão e vamos botar assim, você quer se reconciliar com Deus? Fale comigo. Aleluia! Entendeu? Então, nós somos ministros. Somos ministradores das bênçãos de Deus. Irmão, irmã, fala de Jesus para as pessoas. Fala o que aconteceu com você quando Cristo transformou a tua vida. Fala da tua alegria em ser crente. Agora, claro, com sabedoria, com prudência, não querendo ser um desses chatos que está toda hora falando, também tem que ter sabedoria, tem que pedir a Deus. Eu uso a seguinte política, eu digo, Senhor, coloca as pessoas certas na minha frente. Me coloca diante de situações que eu posso intervir. E já aconteceu de Deus fazer isso e eu não intervi. Uma vez, quase na porta da nossa igreja, lá em Del Castilho, havia uma senhora lá gritando. Tá um desespero, a senhora. Quando eu ia me aproximando, outros correram na frente para ver o que era, ninguém deixou, eu não consegui chegar perto, eu devia ter afastado. Epa, está na minha área aqui, eu sou ministro de Jesus, eu quero saber o que é que está acontecendo, vamos orar por essa senhora. Não, já levaram a senhora e levaram, meteram num carro e já foi muito rápido. E eu perdi a oportunidade. Eu fiquei muito triste vários dias por causa disso. Então, meus irmãos, assim, Deus nos chama também para ser ministradores. Não é opcional. Isso não é aquele irmão ali que tem o dom da palavra, aquela outra irmã ali que é uma irmã dedicada, ou aquele outro, enfim, não é nada disso. Todos nós somos ministradores do Evangelho, da palavra de Deus. Pode repetir comigo? Todos nós somos ministradores da palavra de Deus, ou das coisas de Deus. Amém? Quero terminar, não quero também cansar muito os irmãos, mas vamos agora considerar o último dos atributos que eu anotei aqui. Os irmãos estão notando que não são coisas, isto aqui eu não vi em livro teológico nenhum, nem em esboço nenhum, de ninguém, isso foi Deus que me deu, que me mostrou aqui na palavra. As características, os atributos dos crentes, as obrigações dos crentes, aquilo que Deus espera de nós. E essa última aqui é peregrinos. Nós somos aqui neste mundo peregrinos e forasteiros. Quer ver? Leia aqui em 1 de Pedro. 1 de Pedro. Capítulo 2 e versículo 11. Ele diz assim. 1 de Pedro, capítulo 2 e versículo 11. Glória a Deus. Ele diz, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Olha só, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Isto é um outro tema para a pregação. Nós temos que saber o que é um peregrino e um forasteiro. Peregrino é quem sai por aí, e o forasteiro é o estrangeiro. Então, aqui neste mundo, nós temos a nossa pátria, o Brasil. Nós somos cidadãos, nós pagamos os impostos, os nossos filhos vão à escola, nós prestamos serviço militar, juramos a bandeira, somos cidadãos, mas a nossa pátria
verdadeira não é esta. Há muitos irmãos que se acomodam pensando que nem vão morrer. Tem muita gente que não está pensando que vai ser eterno. Está velhinho lá e não providencia como é que se chama? A herança, como se chama? O inventário, não é inventário, é o testamento, obrigado. Eu não providencio o testamento. Eu não tenho testamento ainda porque eu não tenho nada. Então, o que a gente tem já está distribuído. Mas olha, meus irmãos, eu estou brincando. Mas a verdade é a seguinte: neste mundo, nós podemos ter tudo, tudo. Se você tem um iate em Cabo Frio, parabéns. Se você tem um castelo na Suíça, parabéns. Né? Se você tem uma casa de campo lá em Petrópolis, tudo bem. Agora, saiba que você não é deste mundo, que você aqui é um peregrino e é um forasteiro. A nossa pátria, a verdadeira pátria, é lá no céu. Amém? Glória a Deus, aleluia. Isso mesmo. Apocalipse 5, 8 a 10. E com esse texto aqui eu termino. Apocalipse 5, de 8 a 10. Olha só o que é que diz a palavra. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E os constituíste para o nosso Deus reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Glória a Deus. Então é assim, meus queridos irmãos. Gente de todos os povos, línguas, raças, tribos, nações. Eu sempre digo que eu louvo a Deus pela igreja, porque a igreja reúne pessoas de todas as origens. Nós temos pessoas de todas as culturas, de todos os níveis sociais, de todos os níveis de escolaridade. Nós temos gente rica e nós temos pessoas pobres. Nós temos pessoas importantes e temos pessoas simples. Nós temos pessoas altamente bem colocados na sociedade e temos pessoas que têm um lugar humilde. Eu tenho um amigo lá na África do Sul que ele é presbítero da Assembleia de Deus, mas ele é astrônomo, é professor de química quântica da Universidade da África do Sul e é astrônomo lá do observatório lá de Joanesburgo. Então ele passa aqui por Rio, São Paulo e passa direto lá para o Chile, onde tem uns observatórios lá e nunca para no Brasil. Eu digo: mas rapaz, você passa por cima de nós e não para no Brasil, um país maravilhoso, você tem que conhecer a gente, tem que conhecer o meio evangélico. Esse homem é uma sumidade, é um PhD, é um homem especial. E é nosso irmão na fé e tem toda essa importância. Eu conheço muita gente assim, os irmãos conhecem muita gente que são cristãos, humildes, sinceros e que são pessoas altamente bem colocadas na sociedade. Mas tudo isso é nada. Nós, neste mundo, somos peregrinos e forasteiros. Estamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, de passagem. Este mundo aqui não é teu. Esse mundo aí jaz no maligno e o Senhor Jesus vai julgar esse povo. Nós somos tirados do mundo para ir para o céu. Glória a Deus. Então, que a igreja se prepare. Que a igreja se prepare. Me permita mais um texto aqui para ler. Mateus 24, versículo 10. Mateus capítulo 24 e versículo 10. Mateus capítulo 24 e versículo 10, diz assim a palavra: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros.
Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Meus irmãos, eu os convido a perseverarmos até o fim. Quem pode levantar a sua mão e dizer, eu quero perseverar até o fim? Levante a mão bem alta, dê glória a Deus. Diga, eu quero que o Senhor me ajude a perseverar até o fim. Vamos ficar em pé, todo o povo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou pedir aos músicos para subirem. Glória a Deus. E antes de uma oração, porque nós vamos pedir ao Senhor, Senhor, nós somos, olha só, não é uma coisa que você pega e vai desenvolver. Não, não é. Você é. Apenas você tem que se deixar ser. Então, você é salvo. Você é santo. Você é servo. Você é adorador. Você é intercessor. Você pode não estar intercedendo, mas vai. Você é intercessor. Você é ministrador. Você é peregrino e forasteiro. Então você vai levantar a mão para o céu agora. Eu disse para cantar primeiro? Não, vamos orar primeiro. Mudamos aqui. Levante a mão para o céu, todo o povo de Deus. Aleluia. Todo o povo de Deus pode repetir esta oração, palavra por palavra. Diga assim, Senhor Jesus, eu te agradeço pela minha salvação, pelo perdão dos meus pecados, e porque o meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou uma nova criatura, membro da família de Deus. Senhor Jesus, eu te peço, ajuda-me a caminhar esta jornada. Ajuda-me a seguir até o final. Te agradeço, porque tu me dás forças para eu cumprir a minha vocação. Eu te louvo, porque eu sou salvo. Eu sou santo. Eu sou um servo. Eu sou um adorador. Eu sou um intercessor. Eu sou um ministrador. E tu vais me sustentar a viver uma vida de peregrino e forasteiro. Tu vais me ajudar. Obrigado, Senhor. Nem tudo em mim está bem. Eu estou num processo de crescimento espiritual. Mas eu confio na tua misericórdia. Que dia após dia eu vou crescer. E eu vou crescendo até chegar ao final. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito, eu te agradeço porque eu sei que esta oração foi sincera. Eu sei, Senhor, que esta igreja caminha pela trilha certa. E esta palavra serviu apenas para estimular os meus irmãos, para encorajar os meus irmãos e abrir os olhos de muitos para alguns detalhes. Então, Pai, que esta palavra fique no coração dos meus irmãos e que o teu nome seja em tudo glorificado. E que esta igreja, sobretudo, uma vez que o mundo precisa de testemunho, de pregação, de manifestações de poder, que esta igreja seja a igreja de ministradores. Amém. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nem tudo encontrarás de bom. Nem tudo. Tem uma coisa ou outra que ele não vai achar bom. Mas, porque sabe o que é? É um pouco. Esse versículo aí, esse corinho, aliás, está baseado
naquela palavra de Pedro que disse: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Quer dizer, foi um excesso de sinceridade de Pedro, que por sua vez está citando Davi. Davi que disse, ele diz, não acharás nada de bom em mim. Tem um salmo lá que Davi diz isso. Então Pedro se baseou em Davi e o nosso irmão que fez a letra se baseou em Pedro. Aí nós estamos cantando uma coisa que está fora da dispensação da graça, sabe? Eles não tinham nada disso mesmo. Davi não tinha nada, ele não tinha certeza de muita coisa não. Agora nós não, nós temos. O Espírito Santo está em nós. Então nós temos algo de bom. Agora, aproveita a letra, a gente faz uma correçãozinha e indicamos o seguinte: Senhor, nós queremos ser renovados, queremos a cada dia melhorar, queremos crescer na graça, no conhecimento de Deus. O resto da letra tá bom, agora só esse pedacinho. Olhar, Senhor, pra dentro de mim, nem tudo encontrarás de bom. Mas O desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. cumprir todo o teu Dá-me um coração igual ao teu. ensina-me. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com seus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Queremos ter um coração semelhante ao teu coração. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Todo o teu Dá-me um coração igual ao teu. dá-me um Coração igual ao dá-me teu. Coração igual ao teu. Oi. Já estou terminando. Só lembrando, amanhã